Bom, hoje então nós vamos falar, a prof vai fazer a correção da página 96, tá? Que é referente ao capítulo 7, tá bom? E vamos entrar então nesse assunto maravilhoso aqui de linhas, cores e formas. Desculpa o barulho aí da rua, tá bom? Mas vamos lá. Deixa eu voltar um pouquinho a página. Vamos ver. É a base de tudo, né? Essa aqui, né? Vou dar mais um zoomzinho aqui. Bom, sugestão de resposta, beleza? Então, eu sei que lá na tela de vocês não aparece, né, muito nítido a imagem das respostas, tá bom? Mas a prof então vai falar para vocês a sugestão, o que se imagina que vocês teriam respondido, já que são pessoas, vocês tinham que olhar no texto, né, fazer uma interpretação. Então, na letra A, de acordo com o texto, qual é o objetivo da pichação? Então, de acordo com o texto, o objetivo da pichação é a projeção da assinatura do autor, que deixa sua marca em lugares proibidos ou perigosos, tá? Então, essa é a sugestão de resposta, beleza? Então, subindo na letra B, eu vou pegar aqui no livro, que fica mais fácil para a prof enxergar também, isso meio seguido. Então, na letra B, quando os pichadores se tornaram vândalos, lembra que a prof já explicou a diferença do grafiteiro para o pichador, né? Então, vamos lá. De acordo com o texto, os pichadores se tornaram vândalos quando, sem autorização, deixam seus tags, né? Em lugares públicos ou privados, ou em prédios, espaços tombados pelo patrimônio histórico-cultural, tá? Isso é crime, gente, certo? Pichação é crime, é vandalismo. Letra C. Explique a seguinte frase. Os grafiteiros ocupam hoje um papel de destaque no processo de revitalização da paisagem urbana. Resposta pessoal, tá? Mas aqui a gente entende que vocês então poderiam, a gente não, a prof entende que vocês poderiam estar respondendo assim, que o grafite revitaliza espaços urbanos e agrega valores à cidade, porque o que o grafite faz? Torna a cidade mais bonita, né? Ao invés de ser então um vandalismo, uma contraversão, né? Torna a cidade mais agradável, mais bonita, mais colorida, tá bom? Então, são essas as respostas da página 96, certo? Então, qualquer dúvida, falem com a prof no privado, tá? E me enviem, então, depois essa correçãozinha feita. Hoje, então, nós vamos entrar neste capítulo 8. Vejam como que a gente já está avançando, né, gente? Vamos ter bastante tempo para fazer as nossas práticas. Eu adoro essa página, essa parte aí, vocês vão gostar também. Nós vamos trabalhar com bastante recortes, com cores, né? Linhas, cores e formas, tá? Então, hoje nós vamos dar início ao capítulo 8. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos ver. Linhas, cores e formas. Para se expressar por meio da arte, é preciso conhecer seus elementos. Você sabe quais são eles? Então, nós vamos descobrir neste capítulo 8, tá bom? Olha só, nós temos vários artistas, da Miró é um deles, né? Vocês vão conhecer esses artistas e estilos, tá? Que a gente chama também de abstracionismo, né? Que usa muita linha, forma, que não tem aquele desenho propriamente definido, né? E que vale da interpretação de cada um ver. Vocês lembram lá no começo do ano que a gente fez um desenho cego e que depois vocês tinham que pintar as partes e vocês foram descobrindo, olhando os desenhos de vocês e os desenhos dos colegas e foram descobrindo que viam várias coisas ali que surgiam no meio daquela coisa, né, que vocês criaram, que tinha algumas figuras que a gente consegue descobrir alguns elementos. Então, isso a gente chama também do abstracionismo, porque depende de quem vê. Né? Eu posso ver um elefante, outro pode ver uma nuvem, enfim. Bom, como já é de costume, vocês vão... Opa, perdi, voltei. Vamos lá.
aqui. Como é de costume, então vocês vão responder no caderno de desenho, né? O que está em amarelinho ali no nosso, na abertura do capítulo, tá? Essas questões aqui, que diz o seguinte, letra A. Que título você daria a essa obra? Tá? Se eu não me engano, essa obra é de Miró, Juan Miró, tá? Depois nós vamos descobrir a letra B. Quais elementos e formas você percebe na imagem? Letra C. Você já viu algum desses elementos na natureza? Então, são perguntas pessoais que vocês vão responder lá no caderninho, beleza? É de Kandinsky, ó. Então, é de Kandinsky, muito famoso esse artista. Nós vamos trabalhar bastante com Kandinsky. Ele também tem uma semelhança com o Miró, que é Juan Miró, que eu falei, tá? Então, olha assim, ó, é uma obra de Kandinsky, tá? Então, encontra-se em Nova York, né, nos Estados Unidos, no Museu de Solomon. Tá? Então, é um artista muito famoso desse estilo, né, abstrato, de que ele usa muitas linhas, formas. Até o ano passado, teve uma aluna do nono ano, duas, eu acho, que retrataram as obras deles. Eu até não sei se eu tenho um quadro aqui, como eu disse, alguns artistas anônimos esqueceram os quadros, né, e a prof guardou, né, na esperança que eles venham atrás e procurem reaver a sua obra, né? Mas eu vou ver se eu acho, então depois eu mostro, beleza? Então tá. Agora nós vamos então iniciar o nosso capítulo, a nossa leitura da aula de hoje, tá? Que é na página 102, tá? Vocês me desculpem que eu amanheci hoje um pouquinho com dor de garganta, né? Então a gente já fica assim meio temerosa, mas tudo tá certo, né? Acredito que seja essa mudança de clima, né? Vamos lá? Então vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo abaixar. Vamos lá. Os elementos visuais. Cada linguagem artística é composta por elementos que lhe oferecem características. As artes visuais, por exemplo, utilizam a linha, a forma, a textura e a cor. E as tonalidades para criar diferentes composições. Então, o que é a linha, gente? É a base, né? A linha é curta ou longa, reta, curva ou sinuosa, fina ou espessa. Assim, ela dá expressividade a desenhos, pinturas e até esculturas. A linha é base de tudo, né? A linha é base da escrita, né? Então, a linha e a sua importância. A linha pode ser tão interessante que se tornou motivo de pesquisa para artistas como Oscar Schlemmer, nomes esquisitos, como eu disse, né? É melhor ler em português do que ficar inventando sons que a gente... línguas que a gente desconhece, né? Então, vamos falar de Oscar, deixa eu só fechar esses recadinhos que aparecem do nada, né? Então, aqui, essa é uma obra de Oscar. Dois balançando contra movimento. Ó, vocês enxergam isso? Observem bem lá na obra. Dá para observar. Dá para observar, parece um bico de pato, mas olha. Não, dá para observar sim. Observem bem duas pessoas, né? Dançando. Então, dois balançando contra movimento. De 1928, tá? Foi feito em pena em preto, sobre papel de seda, levemente dourado, tá? Então, está na Galeria Estadual de Stuttgart, na Alemanha, beleza? Então, Kandinsky é um artista alemão. O Miró já é espanhol, que depois nós vamos ver, eu acho que vai aparecer aqui. Eu acho que é essa aqui de Miró, vamos lá. Textura. Gente, essa obra aqui de cima, quando ele diz feito em pena, em preto, geralmente era com pena de nanquim, sabe? Que hoje em dia vocês têm canetas próprias, né? Mas eu já desenhei muito com pena de nanquim na faculdade, que não era pena, né? Era um tipo de um pincel diferente, tá bom?
eu não sei se ainda há, né? Não sou tão... Vou pesquisar se ainda tem algumas lojas de desenho que vende material de desenho para ver se mostro para vocês, tá bom? Porque tem artistas que gostam de utilizar ainda essa técnica, tá? Embora eu ache ela mais complicadinha, porque vaza muito a caneta. Eu vou mostrar para vocês, vou ver se eu acho, tá bom? Então, textura. A palavra textura traz à memória algo que se pode tocar e sentir. Mas na arte, essa sensação pode ser provocada visualmente. Pode-se criar a ilusão de que uma superfície é macia, rugosa ou inventar uma outra criação de padrões ou tramas. Deixa eu ver. Qualquer coisa singular aqui no livro, tá? Diversos artistas utilizam a textura de um modo distinto, que vão de pinceladas vigorosas, de Van Gogh, né? Aquelas pinceladas dele naquelas noites estreladas, que eu acho muito lindo. As estampas cheias de detalhes, né? De Gustav Klimt. Tá aqui uma obra de Klimt, tá? Então, deixa eu ver aqui, puxar aqui para vocês observarem. É o Beijo. Uma obra muito famosa, inclusive, tá? Ó. Então, ele usa um monte de elementos, mas aqui dá para mostrar, né? Que é um homem, uma mulher, e a obra se intitula O Beijo. Então, essa obra de Gustav Klimt, ela se encontra, ela foi feita, né, em 1907, gente. E ele concluiu ela em 1908, para vocês verem que não é assim, isso aí eu também faço. Cada artista, ele busca cor, elemento, formas, ele pesquisa, ele quer expor um sentimento, parece, né, que é uma coisa simples, mas não é um trabalho de pesquisa, né? Tá bom? Então, assim, não é uma obra feita agora, vou pintar um quadro, 2 minutos terminado, né? Assim como eu digo, eu faço esse trabalho em tela sempre na escola. Quando eu vejo a aula dura 40 minutos até a gente se arrumar, bem no fim 15 minutos de aula, né? Mas daí até ajeitar tudo, o que acontece? Os belos artistas viram para mim assim, terminei. Eu disse, não, impossível, impossível. Não terminou, não. Tem muita coisa para fazer aí. Mas o que, prof? Eu já pintei, já desenhei. Eu disse, mas e agora? O que mais que você vai criar em cima disso? Então, tudo tem que ter uma elaboração, uma preparação, né? É uma aula, é uma interpretação, é tipo um texto, mas é um texto pintado, né? Tem que ser interpretado, mesmo quando você faz uma releitura de uma obra, né? Você vai fazer uma releitura, então você vai colocar o seu ponto de vista em cima dela. Você vai colocar a sua cor de preferência, você vai colocar texturas que você quer. Então você vai interagir em cima de uma obra que já existe, né? Então vocês vão estar criando também. Então não é assim, terminei, né? Tem que ter capricho, que eu digo sempre assim, né? Que é muito difícil de avaliar um trabalho artístico, né? Quando vocês fazem algum trabalho de desenho em sala de aula, pintura, a prof sempre avalia de acordo com o comprometimento de vocês na elaboração, o capricho que vocês tiveram para fazer. Claro que tem uns que têm mais habilidades que os outros, assim é na vida, né, gente? Tem uns que têm mais facilidade em matemática, outros em português, enfim. Então, cada um já nasce com uma habilidade, mas vocês podem desenvolvê-las, né? E a arte está aí para todo mundo desenvolver, porque existem técnicas, né? Então é isso, tá bom? Boa vontade e comprometimento. É assim que a prof avalia os trabalhinhos de vocês. Não é dizer, esse fez bonito, esse fez feio. A arte é muito efêmera, né? Depende de quem a vê, beleza? Vamos lá. Aqui então, forma. Alguns artistas podem usar diversas formas, como as geométricas ou as orgânicas. Depois a prof explica. Há os que inventam as próprias formas e os que fazem combinações entre elas. A variedade de formas possibilita muitas criações. Mondrian é outro, tá? Que nós vamos trabalhar. Olha aqui uma obra de Mondrian. Parece aqueles joguinhos, né? Parece aqueles joguinhos de vai subindo, vai descendo, né? Mas olha só. Essa é uma obra de Mondrian, tá? Que vamos estudar bastante depois.
Mondrian, de 1872, faleceu em 1944. Por exemplo, ficou famoso por suas obras com formas geométricas abstratas. Ele tem uma semelhança com algumas obras de Kandinsky também, lá na frente. Não sei se na apostila, acho que talvez a apostila está mostrando, eu dei uma olhada por cima, né? Mas tem muitas outras obras de referência, tá bom? Mas a prof vai estar mostrando para vocês essas obras, quando a gente voltar, para a gente estar fazendo uma análise, né? Sobre Mondrian, Kandinsky, tá? E todos os artistas relacionados aqui, certo? Então, vamos lá. Então, essa obra se encontra no Museu da Arte Moderna em Nova York, nos Estados Unidos, certo? Então, orgânico, aqui está explicando, ó, orgânico. Nesse caso, encontrada na natureza, certo? Então, aqui, geométricas ou orgânicas. Então, nós vamos agora falar da cor. Esse quadro é bem famoso também, tá? Esse é de Paul Gauguin, muito amigo de Van Gogh. Eles eram muito amigos, tá? Então, vamos lá. A cor. A cor provoca uma reação imediata ao observarmos uma obra, certo? Isso é da Tailândia, se não me engano, né? É. Que ele viveu um tempo por lá. Bom, vamos chegar até lá. Com a cor, uma composição pode expressar sensações, emoções, atrair, repelir, instigar e muitas outras coisas. Repelir, eu disse, nossa, chocar, né? Então vamos lá. Há artistas fascinados por seus efeitos na produção artística, como o Paul Gauguin, tá? Que foi de 1848, faleceu em 1903, no início do século passado, né? Henri Matisse é outro, né, gente? Que é maravilhoso, Matisse, tá? Monet, que nós vamos estudar também, tá? Yves Klein, que é o Klein, que a gente só mais fácil se referir a Klein, né, que a gente conhece. Paulo Pasta, entre outros. Então, a prof vai estar relacionando. Eu tenho algumas obras desses artistas, tá? Figuras, né, que eu guardei. E eu vou estar mostrando, então, alguns desses artistas. Monet, eu tenho bastante coisas referentes a Monet, tá? As suas obras. Monet, Gauguin tem alguma coisa, Matisse também. Tá? O que eu menos tenho para mostrar é do Klein e do Pasta, né? Mas vamos buscar então essas obras. E hoje a gente tem internet para estar buscando e comparando, né? Para estar analisando. Então aqui, ó, vocês vejam uma mulher tahitiana, né? Com uma flor, tá? Está lá em Copenhague, na Dinamarca. Então, gente, vejam bem características das mulheres tailandesas, né? Paul Gauguin viveu bastante tempo na Tailândia. Então vamos lá. Tonalidades. Uma tonalidade é criada quando se adiciona o branco. Você sabe que o branco é uma cor pura, tá? Ou preto, que também é outra cor pura. A uma cor, fazendo que fique mais escura ou mais clara. Assim podemos criar ilusões de volume, profundidade e distância, ou uma atmosfera dramática ou tranquila, tá? As tonalidades são tão importantes nas artes visuais que já houve até mesmo um movimento artístico chamado tonalismo, que se dedicava a criar atmosferas enigmáticas com esse recurso do claro e do escuro. Aqui nós temos então uma obra, né, de Juan Gris, tá? Retrato da Madame Josette Gris, da sua esposa, né? Centro de Arte de Reina Sofia em Madrid, na Espanha, tá? Já vai puxando também para um cubismo, né, de Pablo Picasso, né? Então aí vocês vejam, ele brinca então com essa tonalidade do preto e do branco nas cores, né? Para trabalhar as tonalidades, beleza? Vocês já imaginaram fazendo esses vários tipos de trabalho em sala de aula, que vai ser legal? Bom, então para a aula de hoje, deixa eu pegar minhas anotações aqui. Para a aula de hoje, nós vamos ter a primeira atividade, vai ser a página 104,
que vocês vão fazer, tá? Na apostila, beleza? Na 104, na apostila. Depois, lá eu vou dividir esse capítulo em 2 partes. Aí a prof vai estar fazendo a correção, tá bom? Espero vocês fazerem primeiro, para depois a gente fazer a correção. Deixa eu puxar aqui. É o máximo que vai. Vamos lá. Então, essa paginazinha, vocês vão observar as obras, tá? Observe as seguintes obras e escreva abaixo de cada uma quais elementos visuais são predominantes. Aí vocês vão responder, tá? Aqui é uma obra de Van Gogh, olha que lindo. Amo Van Gogh. Nossa, adoro as obras de Van Gogh. Vamos lá. Artista do só voltando aqui. Tem um filme na Netflix que é sobre a vida de Van Gogh, que é toda contada dentro das obras dos quadros dele. É muito, muito legal. Procurem lá, gente, tá? Deixa eu me lembrar o nome. Van Gogh, Minha Vida. Não me recordo bem o nome, mas procurem lá na Netflix, tá? E a história é toda contada dentro das obras dele. Assim, é incrível. Vocês vão amar se vocês assistirem. Quem gosta muito de artes, veja esse filmezinho, tá? Pega o fim de semana, nesse friozinho, uma pipoquinha, uma sessão da tarde, quem sabe, na Netflix, assistindo sobre a vida de Van Gogh. Vai ser muito legal, tá bom? Uma dica aí da prof, beleza? Continuando então. Artista do abstrato. Muitas vezes reconhecemos de imediato o que o artista busca representar por meio de sua obra. Mas às vezes, ao observarmos uma obra de arte, perguntamos-nos, o que será isso? É como a prof sempre diz para vocês, né? Que a arte depende de quem a vê. As obras em que reconhecemos elementos da realidade facilitam a identificação do assunto retratado, que são as obras figurativas. É o desenho de uma pessoa, né? Aqui a gente vê uma obra figurativa, que a gente vê sol, a gente vê definições de coisas. E as outras abstratas que a gente tem que imaginar. Vamos lá. Então, porém, existem obras em que o artista busca explorar os elementos da arte sem intenção de que ela se pareça com algum objeto, pessoa ou lugar. Dizemos que esse tipo de trabalho é abstrato, tá? Vejam aqui. A artista sueca Ilma af Klint ficou conhecida por seu estilo em que predomina formas abstratas. Ela procura experimentar a cor e as formas, e representar elementos de um mundo além do visível, tá? Então, aqui vocês vão observar essa obra, aqui os 10 maiores, né? Que é o nome da obra. Então, vamos passando aqui, tá? Tá na Suécia, lá em Estocolmo, no Museu da Arte Moderna de Estocolmo, na Suécia. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre Kandinsky, tá? Perdão, eu disse que Kandinsky era alemão, mas é russo, tá? Vamos lá. O pintor russo Vasily Kandinsky, tá? Um dos primeiros a usar a representação abstrata, acreditava que cada cor despertava sensações e associava a sons musicais. Olha que legal. Então, está aqui em 1936, né? Uma obra de Kandinsky, tá? Aqui, ó, para Kandinsky, o azul claro se parecia com o som de uma flauta. Olha só que interessante. Gente, hoje eu não vou me estender muito, porque a prof está com muita dor de garganta. E eu tenho uma coisa comigo. Sempre quando muda a temperatura, eu fico afônica, completamente afônica. Quem conhece a prof há mais tempo sabe que uma vez por ano eu perco a voz. Então, eu não vou conversar muito hoje, tá? Eu vou deixar mais atividades, né? Agora, já que deu um prazo maior aí para vocês entregarem o kit também. Então, vocês têm um tempinho maior também para fazer as atividades, tá bom? Então, realmente, hoje a prof está com muita dor mesmo. Já me mediquei, tá tudo certo. Deus ajude, não é nada, tá bom? É só a questão da temperatura mesmo, beleza? Não se preocupem aí. Bom, gente, aqui na nossa outra página, tá? Na 106, nós vamos até a 107 hoje só, tá bom? Então, a prof vai ler aqui a 106 com vocês
E vocês vão fazer, então, a atividade 107 na apostila. Então, ficou 107 na apostila, né? Na apostila, estou anotando para cobrar. A abertura do capítulo, como sempre, vocês vão fazer lá no caderninho de desenho. Desculpa aí a folha, tá? Que é na página 100, tá? No caderno de desenho, beleza? Então, na próxima aula, a gente vai começar na página 108, beleza? Então, é isso aí. Deixa a prof terminar e concluir, então, aqui a aula de hoje. Que é formas tridimensionais. O que é tridimensionais? São os três lados. Já vai dizendo tridi, né? Três. Na arte, existem obras bidimensionais, que mostram apenas dois lados, e obras tridimensionais. Você sabe o que as diferencia? As obras bidimensionais possuem duas dimensões, né? A altura e a largura. Já na arte tridimensional, a obra tem uma terceira dimensão, que é a profundidade. A prof vai explicar isso para vocês, tá? Eu quero trabalhar essas técnicas de bidimensionalidade e tridimensionalidade com vocês. Olha quanta coisa a gente tem para o nosso retorno, hein? Uma aula é pouco, hein, gente? Vamos ter que trabalhar bastante. Para que a profundidade de uma obra de arte tridimensional seja percebida, podemos observá-la sob diversos ângulos, pela frente, pelos lados ou por trás. Observe um exemplo de obra tridimensional, a estátua do Cristo Redentor. Quem já foi ao Rio de Janeiro já conhece essa estátua? Eu já conheço. Era localizada lá no Rio, então está nosso Cristo Redentor lá, né, gigantesco. Então, a gente pode observar, né, os dois lados e também a profundidade dessa gigantesca obra, né? Materiais usados, sempre dá essas coisinhas, né? Eu vou ler na apostila, tá? Que daí, aqui, essa parte aqui. Materiais usados nas obras tridimensionais. Nas últimas décadas, aumentou a quantidade de tipo de materiais utilizados para criar trabalhos tridimensionais. Se antes tínhamos apenas materiais como pedra, madeira, bronze e argila, né, que é a terra, atualmente temos o aço, né, o plástico, o vidro e entre outros tantos materiais e outras possibilidades, tá bom? O uso desses materiais possibilita novos métodos para criar esculturas e instalações, o que dá mais liberdade e expressividade ao artista que trabalha com as obras de 3 dimensões, tá? Muito material reciclado também, que a gente tem que... eu quero fazer esse tipo de escultura com vocês, mas com material reciclado, tá? Porque a gente tem que cuidar também da questão do meio ambiente, né? Preservar nosso planeta. Agora, mais do que nunca, a gente tá vendo, né? O que o homem transforma, né? Transforma tanto para o bem como para o mal, mas então nós vamos ter que, eu acho que esse momento em que nós estamos vivendo, espera-se que o ser humano tenha mais consciência, né, gente, do que nós podemos fazer pelo nosso planeta, tá? E pela nossa sobrevivência nesse planeta também, né? Que é mais importante do que isso. Nós termos uma qualidade de vida melhor, né? Para não acontecer tantas tragédias e coisas tristes que a gente está vendo por aí, tá bom? Então fica um recadinho, uma deixa aqui, tá bom? Mas eu sei que vocês vão crescer com essa consciência. E isso que é importante. Vocês estão vivendo uma pandemia, um momento histórico, né, da humanidade, que a humanidade parou, né? E vocês, quando crescerem, vocês vão poder contar isso para os seus filhos, se Deus quiser, né? E vai fazer parte lá dos livros de história nesse momento, né? E vocês vão dizer assim, puxa, eu vivi isso, né? Então, é isso aí, gente. Então, para a aula de hoje, fica essas questões. E aqui, ó, a página 107, para vocês responderem lá na apostila, tá? Que, ó, aqui a Mona Lisa. Vocês viram que hoje já o Museu de Louvre, já lá em Paris, já abriu, né?
e consta lá, o primeiro quadro que as pessoas estavam lá fotografando, a Mona Lisa, né? Então, vocês vão lá. Questão número 1. Observe as imagens a seguir e classifique-as em bidimensional ou tridimensional. Qualquer dúvida, venham aqui na página 106 e daí vocês vão poder estar realizando essa questão, tá? Na próxima aula, a prof faz a correção e vamos dar procedimento, tá bem? Tá bom? Ao capítulo 8. Então, aqui no número 2, escreva a seguir como você descobriu quais obras são bidimensionais ou quais são tridimensionais, tá bom? Então, gente, para a aula de hoje, nós fomos até a página 107, relembrando as atividades, então. Ficou a atividade da abertura do capítulo 8, né? Que é no caderno de desenho, A, B e C, que está amarelinho lá, que vocês já sabem que vocês têm que estar respondendo. A página 104 na apostila e a 107 também na apostila, tá bom? E na próxima aula, então, nós vamos para a página 108, beleza? Vamos ver. Fechou aqui. Vocês leram, não falei com a turma de vocês, teria uma diferença aqui. Que nós vamos trabalhar com elementos compostos, tá? Essa página aqui. Depois tem essas atividadezinhas que eu vou passando, tá bom? Mas para hoje, nós somos então até a página 107, tá bom? Desejando uma boa semana, com muita saúde para todos nós, que Deus nos abençoe e que tudo vai dar certo, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus. Fiquem em casa com seus familiares, tá bom? E se cuidem, meus amores, tá bom? Um grande beijo da prof, com muita saudade. Fiquem com Deus. Tchau!